Libra, se concentra nas suas perguntas e nas cartas que vão ser retiradas para você. Primeira carta que saiu, Príncipe de Espadas. Eu já sinto que tem uma barragem sendo estourada. Isso pode ser uma situação que traz uma sensação de você se sentir ilhado. Em menos de um segundo aqui, dá para prestar no que está sendo retirado ou no que foi retirado. Tem uma sirene aqui, mental, sendo tocado, e esse alarme não pode mais ser esquecido. Esse movimento mental que você se encontra está exigindo muita coragem intelectual e vai exigir uma ação rápida da sua parte. Isso que você precisa ter. No lado luz aqui, da presença desse arquétipo, é alguém presente que não teme enfrentar as verdades difíceis, independente de quão complicado elas sejam. Só que tem uma pergunta. Tem uma pergunta que você precisa responder. E talvez nunca foi respondida. Como foi permitido você chegar a esse ponto? Que tipo de ponto? O ponto de antes você não conseguir encarar tais verdades que há pouco foram ditas. E é justamente essas verdades que em algum momento desse vídeo a segunda carta que eu retirar vai revelar. Então, se eu fosse você, eu não sairia antes de você conseguir juntar as peças do quebra-cabeça, ou você não entenderá o que vem sendo anunciado para que você olhe além do buraco da fechadura. Se você acompanhar e olhar, você vai ver a solução. Antes mesmo de qualquer tipo de explicação, eu preciso que você entenda. Nem todas as leituras, elas não chegam para acalmar. Elas chegam para despertar. E é justamente o caso dessa leitura. E esse despertar precisa acontecer hoje, antes que você não consiga mais correr contra o relógio. Esse alarme, esse sinal que eu falei, você já vem escutando como alerta emocional. A parte mais assustadora aqui é que você vinha ouvindo esse aviso dentro da sua própria alma há muito tempo, só que você distraía sua mente. Você tentava silenciar, só que hoje é chegado o limite. O que você vai precisar? De uma mente observadora, de uma mente rápida, buscar proteção através da verdade. Quem pisar fora do quadrado, fora da bolha, fora daquilo que acredita, esse caminho é muito arriscado. Busca a tua justiça na maneira como você se posiciona, que com certeza você vai ser guiado por clareza e por luz.
Se você não consegue enxergar os padrões escondidos que você está repetindo, tenho algo para te dizer. Você passará nos próximos 3 dias por esse despertar espiritual mais acelerado. E pode ser pessoas, inclusive, já fazendo uma proteção energética, criando seu sigilo, fazendo suas orações, suas vigílias, seus mantras, seu Ho'oponopono, quebrando a barreira do conflito mental. Se você fizer isso, conversa com teu Ori, que ele tem a capacidade de fazer você vencer qualquer tipo de conflito. Só que você vence com uma grande ferramenta. Na verdade, não são só uma ferramenta, são várias que eu vou passar no decorrer da sua leitura. A primeira delas, usa tua inteligência e menos força bruta. Seja direto, seja decidida. Aquilo que você precisa responder e você dá voltas, isso pode gerar um desconforto que lá na frente você vai dizer: caramba, eu deveria ter falado ali o que eu pensava de forma objetiva, de forma ríspida que seja, mas eu não poderia dar voltas, eu não poderia desconversar. E por que não? Porque se nós formos por esse caminho, a gente cai no lado sombra desse arquétipo. Ou seja, a nossa velocidade mental vira impulsividade. A gente de repente tenta desconversar e se torna mais frio, mais agressivo nas palavras. Fica desconectado. Então seja direto. Fale a verdade do que você concorda ou não. Porque quem pular fora, inconscientemente, vai nutrir uma ansiedade, um pensamento acelerado. Poxa, eu deveria ter feito de outra forma. Foca também sempre na necessidade de vencer os debates. E traz também um orgulho muito grande que pode beirar a uma impulsividade destrutiva. Então, tenta de alguma forma seguir aquilo que você faz normalmente. Tenta perceber as situações ao seu redor que começaram a criar uma sensação de você se isolar dos outros ou até mesmo de você. Como se você tivesse literalmente, como eu citei aqui, ilhado emocionalmente. Sabe quando a gente está cercado de pessoas, essa parte é para outras egrégoras, só que mesmo assim se sente sozinho? Onde a gente tenta conversar, mas não consegue ser compreendido por ninguém. É isso que eu vejo todos os dias, você tentando permanecer forte. Só que tem algo que por dentro de você, desculpa que eu te fale, começa lentamente a desmoronar. Só que mesmo com tudo isso, de uma forma impressionante, os librianos continuam fazendo funcionar. Você volta a sorrir, você continua ajudando pessoas, você continua parecendo equilibrado. Só que lá no fundo,
no lado sombra, numa parte silenciosamente, só você que está aí do outro lado sabe as batalhas travadas dia a dia, que ninguém vê, que ninguém sabe, e que você não precisa sair contando para todo mundo. Porque aqui esse arquétipo do príncipe de espadas detesta que sintam pena, que sintam dó, que digam coitadinho, coitadinha. Aqui não tem coitado. Essa vibração não te pertence. Desbloqueie o primeiro decreto da sua leitura escrevendo: essa vibração não me pertence. Repetindo: essa vibração não me pertence. Outra pergunta presa dentro de você é uma pergunta que talvez nunca tenha sido realmente respondida, que é justamente essa: como tudo ficou tão pesado? E digo mais, como é que você deixou tantas pessoas atravessarem o limite, atravessarem a sua privacidade? Tem alguém te stalkeando aqui. Por que que estão fazendo isso? Tem uma verdade dura aqui. Talvez você tenha permitido. Como assim permitido? Você permitiu sobreviver tanto tempo a ambientes e às pessoas que destruíram a sua paz. E quando você faz isso, tolerando, os outros se sentem no direito de te invadir. Já dizia o ditado: a vida te trata como você se trata. Agora presta atenção. Se você sair disso, verá o que está sendo anunciado para você ver além dessa porta do quarto da casa que se encontra trancada. E digo mais, você não chegou aqui por um único problema. Você chegou aqui nessa leitura por um acúmulo de situações, por um acúmulo de pequenas dores repetidas, por pequeno silêncio que você vem engolindo. Tem pessoas aqui engolindo sapo. E o que significa esse engolir sapo? É alguém que acha que precisa suportar humilhações, críticas, injustiça sem reagir. Isso tudo vem do lado sombra do príncipe de espadas. Ou seja, esse tom já vem sendo adotado de forma intensa na sua ideia, que causa desconforto. E por que isso gera essa questão tão desagradável? Talvez você não consiga se expressar. Talvez porque você viveu aqui anteriormente algo tão repulsivo que ficou
um gatilho preso, e que pessoas vão ter que buscar aqui uma orientação, uma ajuda, um apoio para entender aonde isso começou. Para mim isso representa um ponto de regressão. E aí você entende da maneira como você pode realizar isso, tentando puxar aqui memórias, sentimentos, questões aqui do passado que gerou esse gatilho, que gerou uma forma de você não conseguir essa expressão plena e absoluta, o que te trava. Onde é que isso pode estar sendo utilizado? Está muito forte aqui isso aparecendo nos ambientes de trabalho, numa hierarquia rígida, nas relações pessoais. Nas relações elas surgem como a tensão que você está sentindo. Só que ao mesmo tempo você sente que nesse tipo de situação há risco e prejuízo ao reagir. Porque alguma delas, na maneira como você reage, precisa de autocontrole. Porque uma situação qualquer causa aqui uma explosão, uma combustão. E o cenário pode ficar cada vez mais agravado. Então nessa situação é importante você diferenciar o que é tolerância e o que é submissão. Você vai ter que ser uma pessoa que tem estratégia, que sabe que questões assim podem indicar um problema muito maior. Por isso que eu toquei sobre uma sirene, sobre um alerta, para você colocar limites pessoais. Então não faz vista grossa, não deixa passar para ser o queridinho, a queridinha, porque isso não combina com você. Não fica calado, não atura em silêncio e não engole seco, porque você tem uma riqueza aqui de se expressar. Inclusive eu vejo pessoas estudando uma nova língua, se tornando aqui pessoas que estão se esforçando para tentar entender novas culturas e conseguir se posicionar no momento em que você se sente acuado em quatro paredes. Isso pode ser até pessoas que vivem fora do Brasil e de repente estão sentindo esse tipo de questão no exterior. Algum tipo de preconceito, algum tipo de ataque, algum tipo de ofensa. E talvez a falta de dominar a língua impede que você entenda ou impede que você coloque ali uma linha tênue para que não invadam esse seu espaço. É claro que existe caso e casos, e é você que está aí do outro lado que terá que adaptar ao seu momento. Isso é um exemplo. Então não suporta qualquer tipo de situação desagradável, desconfortável com aquilo que já está acontecendo no envolvimento nos teus dias. Você sabe que tem aqui capacidade de saber se expressar e entender de forma consciente o que é certo e o que é errado, onde estão pesando a mão. Outras pessoas que não prestaram atenção nisso podem ter ficado muito no automático, apenas deixando aqui com que os dias se passassem. Só que isso é perigoso,
Porque quando uma pessoa passa tempo demais sobrevivendo a esse tipo de situação, o que acontece? Ela esquece como é viver, como é sorrir, como é sentir paz sem culpa. A palavra do teu dia é paz. Escreve nos comentários paz, para ela vir de encontro nos teus caminhos. Pessoas podem até esquecer como é descansar a cabeça no travesseiro e dormir bem, dormir sem medo. Você vai estar preparado para uma nova direção e não decepção, que é o que muita gente está querendo, que você fique sempre decepcionado. Pessoas aqui estão precisando desenvolver a chamada vigilância emocional. Você vai ter que observar tudo, perceber as mudanças de ambiente, as mudanças de tom. Ou seja, isso tudo vai ser bom para você ter um relacionamento mais saudável, uma manutenção do bem-estar psicológico. Isso vai fazer muito sentido para você conseguir se adequar às situações sem prejudicar as suas interações sociais. Essa vigilância emocional que eu citei pode também cair nessas habilidades que inclui percepção, avaliação, para que você comece a perceber o que importa, porque você se permite estar ciente como é que as suas emoções influenciam o seu comportamento. Só você é capaz de monitorar isso. Só você é que pode tomar as decisões eficazes numas situações tão desafiadoras que você está vivendo. E a prática leva à perfeição. Observa as coisas sem julgamento. À medida que as situações surgirem, se permita respondê-la na maneira como você entende naquele momento, se vai te beneficiar ou não. Outra ajuda também é você ter um diário. A escrita te ajuda muito. Esse pajem de espadas, ele ativa a escrita. Escreva num diário, ou tenha uma conversa com um profissional, um terapeuta, um amigo, um colega, alguém que você confia, porque isso pode aumentar a tua capacidade de ter essa vigilância, de refletir sobre as suas emoções. E como você pode entender melhor aqui aqueles padrões que te afetam de comportamento com quem a gente se relaciona. Esse vai ser o teu diferencial significativo. Quando você fizer esses exercícios, se você não pegou essas dicas que eu acabei de lhe dar, você pode voltar e ver o vídeo novamente. Isso vai trazer uma base para você resolver conflitos de maneira muito mais construtiva e você começa a ser visto como um líder natural. Não é um líder que obriga os outros a reconhecê-lo. É algo que acontece naturalmente. Então, os estudos desses arquétipos do príncipe de espadas, eles mostram justamente essa sensação de entrar em alta, abaixar o nível
de ansiedade e até mesmo de tristeza profunda, regulando as emoções para que você lide melhor com o estresse diário que acontece aqui na casa, no trabalho, na vizinhança. Você é capaz, sim, de monitorar suas emoções. Mesmo que você esteja se sentindo sobrecarregado, você vai ter medidas para cuidar de você mesmo. Quem não quiser encarar esse tipo de questão emocional, de vigília, pode acontecer uma série de problemas ainda maiores no profissional, na vida interpessoal, se você não olhar isso com total cuidado e zelo. Quando você fizer na prática, você vai prestar mais atenção, você vai ter uma capacidade mais de se concentrar, de refletir. E isso vai ser ótimo para o seu bem-estar, para fortalecer como você lida com as relações, como você lida com a sociedade. E isso casa perfeitamente porque acabamos de entrar numa lua minguante em Aquário. Como a gente lida com a sociedade, como a gente vende a nossa imagem, como que os grupos nos reconhecem. E com certeza tem pessoas que não estão conseguindo se desligarem ou recarregar a bateria. Tudo o que está acontecendo justifica esses eventos que você vem passando. E pode ser justamente aqui as explicações, as atitudes que machucam você, uma verdade sendo confrontada. Então você começa a diminuir as suas necessidades para caber no espaço do outro. Não faça isso, porque o resultado só diminui as tuas expectativas, só diminui a sua própria voz. E eu tenho certeza que não vale a pena só para manter os vínculos funcionando, só para viver algo de fachada, só para empurrar algo com a barriga. Ou seja, significa você deixar para o dia seguinte o que poderia ser feito na hora. Isso pode ser sobre os assuntos, os acordos, os processos. E tem que tomar muito cuidado porque pode levar a tendência a procrastinar. Preciso agora que você escreva a data do seu nascimento e a cidade ou o país de onde você está assistindo para eu entender o quão global é a nossa audiência. Quando a gente procrastina, a gente não dá importância para aquilo que precisa ser feito. E muitas das vezes, lá na frente, a gente paga o preço dessa decisão. Verifica com o arquétipo do Príncipe de Espadas o que você tem de tendência, de tarefa para resolver para ontem, que já ultrapassou aqui o time, o tempo. Faz um detox, inclusive de redes sociais, de papeladas que vem sendo acumulada e você se perde. Porque aqui você tem algo prioritário de organizar pensamentos e documentos. Se você fizer isso, você se destaca. Você não vai mais ficar gerando aquele ciclo de ficar tendo que organizar tudo e chega mais e mais papelada porque você não tira o tempo de organizar. Você faz uma limpeza superficial. E o que você mais precisa agora
É coragem para enfrentar o mundo, ou seja lá o que você precisa fazer. E é a coragem mais difícil sobre aquilo que você vem, como eu disse, lentamente se desgastando. Outro detalhe extremamente importante, se você prestar atenção nessa carta, nós temos na linha de frente 3 querubins, 3 seres angelicais. O que isso mostra? Mostra o quanto o seu santo é forte. Você vai tirar o pé da lama. Tem gente que estava olhando a sua própria vida e achando que ia continuar parada. Olha para além da fechadura. Se tem uma situação pisando no teu calo ou tentando fazer com que você se sinta completamente com a mente destruída mentalmente, saiba que se você está aqui é porque essa leitura é para você e você não vai sair machucado. Você vai sair revigorado. Ou seja, você está tendo um chamado para participar de uma comunidade, de uma experiência, de uma orientação com os teus santos, com teus anjos. Isso pode ser um encontro, uma palestra, uma música, um lugar religioso, onde você encontra muita paz, muita abundância. E é aí, dessa experiência, que você vai sair revigorado, revigorada. Então, inclui isso no teu dia a dia, na tua programação, porque eu tenho certeza que a energia que vai sair daí é maravilhosa. É uma grande evolução na sua vida. Esses santos fortes que te acompanham aqui, em toda a situação da tua vida, tá te ajudando a manter o olhar fixo naquilo que você precisa. Então a dica que eu te dou: conversa com seu anjo, tenta descobrir através de sonhos ou intuitivamente o nome deles, porque nós temos um papel deles fundamentais aqui no teu caminhar, no seu bem-estar, independente da sua espiritualidade ou da vertente que você segue. Aqui não temos preconceito com nenhum tipo delas. Então honra quem te levanta. Não é hora mais de você ficar dormindo. É para você acompanhar a mudança aqui, que o teu anjo já está olhando pela fechadura para abrir a porta da transparência, para que você caminhe pelo um reino em que teu nome será escrito em linhas douradas. Tudo bem que pode haver pessoas ainda machucadas aqui, mas esse santo vai te manter de pé. E o mais importante, a tua virada apenas está começando. Você vai continuar funcional, mesmo que você tenha sentido que há muito tempo algo clamava socorro, clemência. O teu socorro chega. Coloca os teus problemas para o teu arcanjo, que ele se encarregará de resolver qualquer um deles, independente de quais sejam. Preciso que você compartilhe esse vídeo para alguém que tem o mesmo signo de você, para os grupos de WhatsApp, para os grupos de Facebook. Tudo isso é uma forma de você responder ao universo o que ele está te entregando nessa leitura. E uma das grandes mensagens aqui é para você não engolir tristeza.
É para você não fingir equilíbrio para ninguém. Porque isso tudo cansa profundamente. E tem coisas que a tua mente precisa sim olhar para trás de conversas antigas, de vivências que não te fizeram bem e que dessa vez você vai mudar a forma de pensar. Outra das maiores revelações para certos grupos, se você não afundou até aqui, é porque a sua proteção espiritual é muito maior do que aqueles que se rebelaram contra você imaginaram. Você já está na fila para receber a sua vitória. Sinto que você pode ter enfrentado uma certa rebeldia. Tem muitas pessoas rebeldes aqui. Sinto que pessoas podem ter enfrentado multidões, até pessoas que se manifestaram contra você. Porém, esses infratores não conseguirão tocar em um fio de cabelo seu. A direção de todas as coisas aqui vai ser mudada. Porque não há mais motivo para esconder os seus sentimentos. É como se houvesse aqui uma mudança de vento. É um vento forte, que de repente pode até ter atingindo um pouco a tua casa, que fechou aqui o tempo, mas que isso não dura para todo sempre. E essa leitura, ela só abre completamente os caminhos para quem está preparado para ouvir o que o universo está tentando a todo momento te mostrar. Se retira de conversas estranhas, de olhares carregados, de situações difíceis, porque o universo, ele vai fazer de tudo para afastar isso de você, te mandando sinais. Mas se você não estiver atento aos sinais, isso pode passar despercebido para você. E essa fase que você está entrando é que você não tolera mentiras. Essas pessoas não vão conseguir mais permanecer perto da sua energia. Manifesta aqui nos comentários: energia ruim em mim bate e volta. Repetindo: energia ruim em mim bate e volta. E eu estou dizendo isso porque você já deve ter sentido aquela pessoa, nem que seja minutos ou até um dia, com certas convivências, deixam você fisicamente, mentalmente fadigado, com a sobrecarga. E nem sempre é fácil entender exatamente a causa, os sinais, as energias que você precisa ajustar para longe da sua vida. Isso mexe com as nossas ações, com a nossa negatividade, porque todos nós temos o lado luz e sombra, e é impressionante. 20 segundos que seja você escutando uma pessoa pessimista, você sai desse ambiente desenergizado. Inclusive eu vejo a sua energia vital precisando ser preservada desse tipo de caso. Porque caso contrário, situações que vêm prejudicando vão se aflorar mais e mais se você não prestar atenção aos ambientes que você frequenta.
Então não hesita em perceber quem te aponta defeitos, quem reclama sobre todas as coisas, reclama se chove, reclama que faz sol. Se afasta desse tipo de energia, porque coisas melhores virão. E você está passando aqui por essa leitura estendida, que praticamente é uma imersão para que você saia de tais energias contrárias. Não deixa que te levem para baixo. Foca no teu bem-estar, porque você vai pisar numa mina de ouro da felicidade. Tua prioridade é ser feliz. Decreta aqui nos comentários: minha prioridade é ser feliz. Repetindo: minha prioridade é ser feliz. Você não veio para convencer ninguém. Então entrega aqui o teu máximo que você precisa para se blindar energeticamente, para criar um campo vibracional blindado e seguro. Você não está mais tolerando decepções de cargas, de apegos. Chega de ficar sufocado e enganado e enganada. Conforme o prometido, olha aqui a segunda carta revelação, Enamorados, e se você prestar atenção, lá no topo existe mais uma vez um anjo, um querubim, casando perfeitamente com o que eu estou falando. Um anjo muito forte, ou santo, como você quiser chamar, trabalhando nesse momento. Mesmo que coisas estejam estranhamente complicadas, vai se abrir com os enamorados novos caminhos, novas possibilidades. E começa essa mudança dentro de você. É claro que existe uma forma de você ter que olhar para as batalhas que a gente carrega, porque tem duas versões suas aqui, ainda mais com a energia muito forte geminiana. Você pode estar lidando com alguém do signo de Gêmeos, o que está muito forte aqui na leitura. Por isso que eu senti também aqui um pouco dessa rebeldia. Porém, a carta dos enamorados vem trazendo as escolhas para esse alinhamento que você está disposta a passar. E essa energia é algo extremamente sensível nos últimos tempos que você vem absorvendo. Retira qualquer tipo de pré-julgamento seu ou até mesmo de influência externa, porque é chegado o momento de você perceber que nada nem ninguém vai conseguir distorcer com os enamorados as suas palavras, e muito menos tentar inverter as situações. E digo mais, tem muita gente tentando fazer você parecer o errado da história. O errado da história diante das outras pessoas. E isso desgasta profundamente. E por que querem te fazer errado? Porque não consegue lidar com críticas. Pessoas se sentem ameaçadas aqui com críticas que você passa, mas são críticas construtivas, porém que não são aceitas por pessoas negativas.
Eles se recusam a te ouvir e interpretam isso aqui como um ataque pessoal. E o pior, eles ficam remoendo as palavras por muito tempo após esse tipo de discussão, que até embargou a minha voz. É claro que isso facilmente machuca, afeta, mas você tem um estado espiritual inabalável. Essa frustração será desconstruída da sua vida, porque você está direcionando você para um novo lugar. Não se deixa ser afetado por pensamentos negativos, pela maneira que eles agem, pela maneira como tentam te aborrecer. E o principal, quando você escolher um lado, quando você escolher um caminho, Enamorados fala para você não ter medo de arriscar. Porém, você vai ter que escolher com o coração. Se você não escolher com o coração, pode dar muito errado. Pode te colocar ainda mais em riscos. Então segue a tua capacidade intuitiva. Não se preocupa com pensamentos que ficam aqui reverberando direto, te puxando para 10 casas atrás, sendo que é momento de você subir 10 casas e não descer. Tira atitudes pessimistas de quem acha tudo ruim. Você deve trazer uma energia curiosa e jamais deixar de lado o teu jeito cheio de desejos. Tudo que você sente, tudo que você demonstra deve ser vivido de forma verídica, genuína. É isso que os enamorados prezam, para que você se mostre como alguém de importância, não para os outros, mas para você continuar vivendo bem, para você ter controle, para você se decidir agora por qual caminho deseja trilhar o seu rumo. E é justamente essa mão alada, espiritual, como você quiser chamar, que trabalha a domar certos impulsos, a trabalhar com discernimento. E esses alertas que nós estamos tendo nessa leitura estendida, ela comunica aquilo que precisa se revelar para você, aquilo que se aparece emocionalmente sendo desvendado. Quando você for levar suas vitórias, presta atenção. Observa quando você leva os teus planos, os teus projetos, as tuas vitórias, como as pessoas reagem. Porque algumas delas vão deixar escapar certas atitudes que você vai saber que algumas delas estão deixando você com a pulga atrás da orelha. Foca na tua visão positiva da vida para que você continue sorrindo e preste atenção naquilo que você sente intuitivamente que começou errado. Já dizia o ditado: o que começa errado, termina errado. É claro que nem sempre é fácil,
transformar em positiva as pessoas negativas por natureza. Mas se for uma pessoa muito próxima, coloca na balança. Coloca aqui nos dois caminhos se vale a pena a tentativa ou se você vai se desgastar ainda mais. Se você estiver pronto para fazer isso, com certeza vai começar a aparecer clareza ao invés de confusão. E aí é impressionante, você começa a atrair como imã uniões verdadeiras, conexões que seguem os seus mesmos passos. Você entra na harmonia da mente, não só da mente, mas mente, coração e alma. Enamorados, na segunda parte da tua leitura, está mostrando como você começa a entender o que é amor saudável e não uma confusão constante. O arquétipo dos enamorados fala bastante sobre com quem a gente se relaciona e onde existe essa verdade em que você não precisa provar nada para ninguém, em que você não precisa provar valor, o seu valor, porque você não veio para ter um carimbo ou uma medalha de ouro. Não diminua a sua essência de forma alguma. Espiritualmente, os enamorados falam sobre essa reconciliação interna, essa conexão com a gente de forma muito mais saudável. É claro que outras pessoas também querem essa conexão com o outro, e é você que vai fazer aqui a adaptação para o momento que você enfrenta. Confia mais na sua intuição. Respeita mais os seus limites. Busca um ambiente que te traz aqui refúgio. E, logicamente, para de correr atrás do que é impossível. Teu poder espiritual dos enamorados representa, independente de qual seja a sua escolha, você está protegido. E isso pode trazer, nos próximos 3 dias, um encontro importante, uma reconciliação, um fortalecimento, uma decisão que muda o destino e que você coloca os pontos nos is. Essa leitura não acaba aqui. Exatamente por isso eu fiz um vídeo explicando algo que está ao seu redor e envolve o nome de uma pessoa próxima. Clica e eu te aguardo lá.